gente precisa é praticar o que a gente já ouviu. Porque todo mundo está sabendo o que fazer. O que está faltando é fazer o que você já sabe que tem que ser feito. Então eu vejo muito isso assim, os pais, eles sabem o que tem que ser feito, mas não estão dispostos a fazer. O cristão está na igreja, ele sabe o que tem que fazer, mas ele cria resistência para fazer. Os filhos sabem o que tem que ser feito, mas criam resistência ativa e passiva para não fazer. Então, todo mundo sabe o que fazer. O que falta é ter disposição para fazer o que precisa ser feito. Aquele que ensina ter disposição para ensinar. Aquele que aprende, disposição para aprender e aplicar o que está sendo aprendido. Então, assim, quanto o pastor Gabriel já falou lá na igreja dele, quanto na nossa igreja, se as pessoas pegassem 40% do que elas estão ouvindo, que Deus está falando para elas, faça isso. Se elas aplicassem, quanto de problema ela não estaria evitando na vida dela. E a gente vê muito isso, na prática, o que Deus fez com o povo quando tirou do Egito. Falou, faça assim que vocês vão ir bem. Estou colocando 2 caminhos diante de vocês, o da bênção e da maldição. Escolham a obediência para que vocês vivam e vivam muito. Então, assim, é escolha. As pessoas precisam escolher o que é certo. E hoje, o certo é muito relativo. As pessoas estão relativizando demais o que é certo e o que é verdade. Esse é o que eu acho que é o grande problema do tempo que nós estamos vivendo. Marcos levantou a questão, o senhor está trabalhando e dentro da igreja, Jesus ele deu um caminho para nós, igreja, discípulos, né? Uhum. Ele dizia de pregar o evangelho, pregar para quem não conhece. Mas ele disse, ensinem através do discipulado. Então a gente prega para quem nunca ouviu e a gente ensina através do discipulado para quem aceitou, para quem recebeu. Eu acho que essa é a questão, é do fazer, é do discipular. Encostar na pessoa, estar próximo dela e ensiná-la, assim como a gente ensina o nosso filho. Vai escovar o dente, ele não sabe, a gente ensina, está ali, conduzindo ele até que ele aprenda a escovar o dente. Vai tomar banho, eu ainda não sei tomar um banho, fazer asepsia. A gente ensina e depois acompanha. Sim. Então, eu acho que o que falta é a gente deixar de falar para o todo a pregação e a gente começar também a estar junto de alguns. O novo convertido, ele precisa ouvir a pregação, mas ele precisa do discipulado. Caso ele queira. Porque tem gente que não quer. E aí eu tenho uma questão aqui para levantar. A gente está querendo ensinar princípio bíblico para quem não teve novo nascimento. Uhum. Ele não vai aceitar nunca, porque é por fé. Você estava vivendo uma vida totalmente torta, totalmente contrária à vontade de Deus, totalmente contrária à palavra de Deus, que é verdade. Se você não tem tua mente iluminada, você ainda está em trevas. Essa palavra não vai entrar em você. Então, a gente hoje tem que ter um olhar, né, um discernimento, uma aplicação maior, para a gente perceber novo nascimento, para que a gente discipule. Porque senão a gente está secando gelo, a gente está fazendo um trabalho, inútil. Então, a gente precisa começar a considerar as verdadeiras conversões, as verdadeiras pessoas que estão agora recebendo por fé, porque o que nós pregamos, se não tem fé, não tem valor. Porque ninguém consegue viver isso se não for por fé. Essa é a ideia do Evangelho. Essa nova vida em Cristo Jesus. Então a gente precisa começar a trabalhar os novos convertidos um pouco mais de perto no discipulado e percebendo se de fato eles querem viver a nova vida em Cristo Jesus. Senão a gente não vai conseguir alcançar o coração deles. Porque a gente está tentando alcançar o coração deles em cima do altar. É pouco. Por mais que a gente tenha ouvido muitos sermões, muitos, não desconsidera a fala do Senhor, mas Jesus, para tocar nos discípulos, ele pegou os camaradas e ficou andando por pelo menos 3 anos com eles, ininterruptamente, para consolidar mais o ensino. Então, acho que a gente está faltando essa caminhada junto, esse aproximar alguns. Não dá para também aproximar todo mundo, mas se eu cuidar de 5, eu cuidar de 5, e todo mundo entender essa ideia de caminhar com alguns, a gente consegue consolidar mais o ensino, a prática, o fazer, o realizar. E eu tenho certeza que os frutos eles vão ser evidenciados. A gente vai falar um pouco mais sobre essa parte do caminhar junto, dar o exemplo, né?
pregar pelo exemplo, né? Pregar pela vida com Cristo, estar junto e cuidar. Mas deixa eu só dar um passo atrás só, pra gente poder pegar esse raciocínio e chegar lá nesse ponto aí. E aí, assim, eu vou falar algo aqui, querido, você que tá nos ouvindo aí, tá aí com a gente até agora, bacana, tem uma galera boa aqui, hein? Daqui a pouco eu vou estar lendo aqui os comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta, dá tempo ainda. Bota uma pergunta aqui, aí você pode botar ou pra qual pastor você quer, pra mim. Não, pode botar pros pastores, acho que fica melhor, né? Brincadeira. Mas bota aqui uma pergunta, que se caso você queira, e eu vou estar lendo aqui daqui a pouquinho, tá? Fica preparado aí, não sai daí não. Mas eu vou falar aqui, vou falar algo aqui que todo mundo que tá aqui nos acompanhando vai gostar muito. Escola Bíblica. Que lindo, né? Maravilhoso. Todo mundo vai botar um amém aqui agora, aqui no grupo. Amém. Vou botar todos aqui, vários amém. Eu tô vendo aqui já, né? Por que eu tô falando isso, né? Acho que antes de chegar no legado e pelo exemplo, eu tô querendo falar um pouco sobre sentar para aprender. E aí a gente tem que falar de escola bíblica, seja ela dominical, seja ela da quarta-feira, seja ela da quinta-feira. Aonde você congregar, meu irmão? Mas é escola bíblica, né? E aí a pergunta que não quer calar, gente. Por que é tão difícil botar os irmãos dentro da escola bíblica? É cultura. Cultura. E as igrejas, de um modo geral, abriram mão da cultura do ensino. Eita. Porque a gente vê que a grande maioria das igrejas trocaram a escola bíblica dominical por um culto pela manhã, porque ela não consegue comportar a quantidade de membros no culto à noite. Então, ela abriu mão do ensino, né? De você estar ali mais próximo da pessoa, vendo o quanto ela está aprendendo, o quanto ela está assimilando daquilo que ela está recebendo, para fazer mais um culto. Acaba aumentando a distância, como o pastor Gabriel falou, do altar para quem está lá. E quando você tem a escola bíblica de pequenas classes, quem está ali de professor, ele conhece seus alunos, ele acompanha os seus alunos, ele acompanha o desenvolvimento desse novo convertido na caminhada dele. A gente quer fazer isso com os nossos filhos, com as crianças, mas depois que eles crescem, a gente fala que não precisa mais, aí abandona o ensino na igreja. E isso é um grande erro. A gente dedica e quer que nossos filhos se dediquem a carreira acadêmica muito, mas a gente não quer ou não dá importância que os nossos filhos se dediquem no aprendizado da palavra de Deus na visão da igreja que nós estamos inseridos. Então, acho assim, e quem conhece, né, lá na igreja sabe o quanto eu amo a questão do ensino da escola bíblica, o quanto eu prezo por ele, e vou puxar a brasa para minha sardinha sempre, porque eu acho que para eu servir bem ao meu Senhor e Salvador, eu preciso conhecê-lo. Perfeito. E para conhecer, eu preciso que alguém me ensine, alguém me mostre. Porque senão, como eu vou fazer discípulo, se eu não for discipulado? O senhor concorda comigo? Eu também passo para o senhor que a gente acabou tirando a ideia de que todo cristão deveria ensinar. Todos. Todos. Indiscutível. É igual evangelizar. O senhor não disse para pastores evangelizar. Ele disse, a minha igreja, o meu povo vai. Ele também disse para os seus discípulos discipularem. Só que eu deixei isso para os líderes. É mais fácil. Eu vou para consumir.